edição do vídeo depois. Quantos querem palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Amém. Glória a Deus. Romanos, capítulo de número 9, versículo de número 1 a 5, diz assim a minha Bíblia e a sua também. Em Cristo digo a verdade e não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos e a glória e os concertos e a lei e o culto e as promessas, das quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a gente tem vivido dias onde existe uma certa normatização religiosa. O que eu quero dizer com isso? Hoje em dia é meio que, assim, demodê, não é? Fora de moda, você falar a respeito do Evangelho de Jesus como de uma maneira exclusivista. As pessoas se incomodam de você falar que Jesus é exclusivo e ele é exclusivista. Olha, se Jesus tivesse dito assim, na verdade, a gente pode crer no que quiser e todos os caminhos levam para Deus. Estava tudo bem. Mas foi ele mesmo que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não são palavras de um guru ou então de alguém que disse a respeito de Jesus. Jesus, ele clama essa exclusividade para si mesmo através dos evangelhos. Não é? Ele chama a responsabilidade de que a conexão com Deus só se dava através dele. Então, é importante nós percebermos isso, e principalmente para nós que nessa congregação em particular, não é? Que nós alugamos o templo do povo judeu. Um povo querido que nós amamos, que são amigos, não é? E nós temos aqui um relacionamento bom com eles, né? Não é um relacionamento ruim, é um relacionamento bom. Eles abriram a porta para nós estamos fazendo um culto ao Senhor Jesus aqui, não é? Mas nós precisamos de entender que nós estamos fazendo um culto num lugar de pessoas que não servem a Jesus. E eles precisam conhecer Jesus. É necessário que nós saibamos como que nós vamos falar de Jesus para eles e entender o porquê que eles não recebem Jesus. Hoje em dia, então, mais do que nunca, não é? Existem alguns lugares, inclusive, que você vê uma certa judaização do culto. Não é? Você já viu algum lugar onde o pessoal está usando kippá agora e coloca uma arca na frente do púlpito, não é? O pessoal coloca a bandeira de Israel junto com a bandeira do Brasil no púlpito e tal. Eu sou todo a favor da gente orar por Israel e eu creio nas promessas de Deus feitas ao povo de Deus, não é? Abençoarei os que te abençoarem. Eu não sou perseguidor de judeu, pelo contrário, eu tenho bons amigos judeus, tem um que morava na frente da minha casa lá, né? Que sempre foi um amigo, grande amigo. Mas eu preciso de dizer para você, se eles não receberem Jesus como Salvador, eles vão para o inferno. Isso é uma realidade. Não é? Existe um juízo vindo sobre a terra. Existe o Senhor Jesus Cristo, está voltando. Não falta muito tempo, irmão. Eu não sei se você tem acompanhado alguma coisa aí fora, mas não falta muito tempo. Não é? Até coisa maluca que a gente achou que a gente nunca ia ver, a gente está vendo. Né? Jesus está voltando, ele está às portas. Não é? Está pertinho de nós. E já nós vamos ouvir o som da trombeta e a voz do arcanjo e nós vamos estar para sempre com o Senhor. Jesus está voltando. E no retorno do Mestre amado do Senhor Jesus, você precisa trabalhar para levar o máximo de pessoas possível. Nós vamos nos apoiar hoje, assim como eles, as mesmas afirmações, segundo a própria palavra de Deus, para provar que Jesus, o nosso Senhor, é o Salvador e, de fato, o Messias que havia de vir. Os judeus geralmente têm aversão aos ensinamentos cristãos, não é? Juntamente por terem sido os cristãos o povo que mais assassinou e matou os judeus em todos os tempos da história da humanidade. Irmão, a gente nunca pode julgar uma cultura pelos seus excessos, ok? Então, por exemplo, nós não podemos julgar o islamismo por causa das pessoas que explodem. Você não pode julgar uma cultura pelo seu excesso, ok? Nós não podemos julgar os ateus pelas figuras de Stalin e de outros, como Mao Tse Tung, por exemplo. Nós temos que olhar para o pensamento que eles estão dizendo e, a partir de então,
daquele pensamento fazer um juízo se aquilo é bom ou é ruim. Por que eu estou dizendo isso? Para dizer isso aqui. Quando nós dizemos que foram os cristãos o povo que mais matou os judeus na história da humanidade, nós não estamos dizendo que o cristianismo é a favor de matar judeus. Nós estamos dizendo que uma má interpretação e uma conduta errada de irmãos cristãos levaram à morte de muitos judeus. Ok? Porque, por exemplo, pasme os senhores e as senhoras, não é? Hitler se professava cristão. Ele não era ateu. O primeiro apoio que a Alemanha nazista recebeu foi da Igreja Católica. É. A Igreja Luterana, na sua grande maioria, apoiava o governo nazista. Alguns poucos lá que fizeram uma revolução, inclusive o Dietrich Bonhoeffer, que foi um dos grandes nomes daquela resistência alemã, que acabou morrendo, mas a maioria dos cristãos na época da Alemanha nazista apoiou o governo nazista. Não é? Pasme, eu também fico pasmado quando eu lembro disso. Não é? Por muito tempo, durante as cruzadas, por exemplo, quando a igreja católica, né, mas eu ia falar igreja histórica, na verdade, essa é a expressão melhor. A igreja histórica dominou o Oriente Médio, eles invadiram Jerusalém, mataram muita gente, mataram os judeus ali. Não é? Todo mundo estava lá também, morria. E tudo isso aconteceu na história. Então, os judeus, quando contam a história na perspectiva deles, eles não veem os cristãos com tão bons olhos. Eles são perseguidos pelos cristãos. Não é? E tem cristãos que olharam para os judeus e entenderam a promessa de Deus sobre a vida deles, e teve outros que olharam para eles e viram que eles causaram a morte do Senhor Jesus. Não é? Lembra aquela expressão que aconteceu na crucificação de Jesus, que o Pôncio Pilatos falou assim, olha, ele é um inocente, e o Caifás lá, o sumo sacerdote, falou assim, caia sobre nós o sangue desse justo? Né? Se não aceitar Jesus, irmão, maldição pega, viu? Ainda mais quando ela é proferida por si mesmo. Né? Durante a história, os judeus sofreram muito e foram muito perseguidos. E eles têm essa peste, essa conotação quanto ao cristianismo por causa dessas aberrações, esses desvios. Deixa eu dar um pequeno parênteses para vocês. Por que, por exemplo, a Igreja Católica apoiou a perseguição dos judeus? E ela não apoia de maneira direta, ela não vê aquilo com maus olhos e não deu nenhuma palavra de repreensão, não é, para a Alemanha nazista. Depois que o nazismo caiu, o Vaticano, então, apoiou, por exemplo, o Tribunal de Nuremberg, foram lá, apoiaram o Tribunal de Nuremberg para poder fazer o julgamento dos nazistas, mas quando Hitler subiu ao poder, eles também apoiaram. Né? Por que eles fazem isso? Existe uma teologia, existe uma linha teológica que é chamada de supersessionismo. E o que é o supersessionismo? O supersessionismo é um pensamento teológico que diz que o Antigo Testamento não tem mais nenhuma validade. O Antigo Testamento é apenas uma carta histórica. Ou seja, ele serve para apoiar o Novo Testamento quanto àquilo que aconteceu no passado. Mas não existe, por exemplo, as promessas do Antigo Testamento para o povo de Israel. Isso é um pensamento de uma teologia supersessionista. Nós não acreditamos nessa teologia. Nós cremos que tanto o Antigo Testamento e Novo Testamento é a palavra de Deus, e as promessas de Deus ainda valem para os dias de hoje. Com um parênteses, todas as profecias do Antigo Testamento precisam ser enxergues pelo óculos do Novo Testamento. Essa é a única ponderação. Mas em momento nenhum nós dizemos que o Antigo Testamento é uma carta finalizada que não tem mais serventia espiritual para o tempo de hoje. Esse pensamento supersessionista foi apoiado por muitos anos pela Igreja Católica e em algumas ramificações até hoje é apoiado. Não é? Então, por exemplo, você vai ver sempre uma posição da Igreja Católica quanto a Israel moderada. Às vezes até não muito moderada. Né? Quando entra, por exemplo, nessa questão de Palestina e o povo de Israel,
eles não são assim, sabe, apoiadores de Israel, não é? Quando você vê, por exemplo, o ecumenismo do Papa, você vai sempre enxergar o Papa tendo uma facilidade ecumênica muito maior com os muçulmanos do que com os judeus. Isso é histórico, porque tem essa pecha. Então, lembre-se que para um judeu comum, ele não enxerga cristão, o comum, não é? Estou falando rabinos. Os rabinos sabem muito. Mas o cristão comum, ele não enxerga Assembleia de Deus, Batista, Igreja Católica, Luterano. Não, é crente, cristão. Para eles é tudo a mesma coisa. Não é? Então, quando você professa o cristianismo diante deles, eles não veem você com aqueles olhos, por exemplo, de um amigo, um apoiador. Se eles, por exemplo, a maioria deles hoje entende isso, se você então se professa protestante depois de cristão, ou então principalmente, não é, evangélico, pentecostal, neopentecostal, igreja aqui dos Estados Unidos, ele já vê você mais do lado que apoia ele, principalmente aquilo que eles chamam hoje de cristão zionista, não é, que querem aí o avanço de Israel. Nós, principalmente assembleanos brasileiros, não abraçamos muito essa percepção zionista, como os americanos apoiam, por exemplo, não é? Aqui mais um pedacinho para você. Hoje nós vamos aprender bastante, hoje bastante tempo, bastante coisa interessante. Eu quero que você salve isso no seu back hard drive para você depois usar a hora que esse assunto aparecer ou quando você vê notícias desse tipo. Por exemplo, na escatologia que os americanos mais abraçam, principalmente da igreja, Assembleia de Deus Americana, em outros trabalhos aqui dos Estados Unidos, a Igreja Batista do Sul, etc., a escatologia deles é aquilo que a gente chama de escofieldiana, não é? Ela é baseada num texto, num estudo de Scofield, não é? E Scofield, ele escreveu um trabalho baseado num estudo de um outro pastor que trazia uma visão escatológica sobre a leitura das coisas do fim, que era muito modernizada. Por exemplo, então, Scofield foi o primeiro a trazer esse tema como Gog e Magog, sendo a Rússia e a Turquia. Até então, esses países tinham nomes diferentes. Foi ele, por exemplo, que trouxe essa questão da Liga das Nações na Europa, se levantando contra Israel. Ele interpretou o cenário profético do tempo do fim de uma maneira mais moderna. O que aconteceu com isso? Tem muitas igrejas tradicionais, como por exemplo a presbiteriana, a igreja luterana, a igreja metodista tradicional anterior, que rechaçam veementemente essa visão escofieldiana do fim dos tempos. Porque eles falam que isso surgiu. Eu lembrei o nome do outro pastor que o Scofield interpretou. Pastor Derby, que é de 1700 e pouco. E essa interpretação, ela foi grandemente adotada, principalmente depois da Revolução Industrial na Inglaterra, por várias novas denominações. A Assembleia de Deus, uma delas. A Igreja Metodista, depois do John Wesley, é uma delas também. O movimento, por exemplo, Holiness, que surge, a Igreja de Deus, a Igreja do Nazareno, e todas essas igrejas adotaram essa percepção scofieldiana, e a Igreja Batista do Sul também nos Estados Unidos, adotaram essa percepção scofieldiana da escatologia. Depois disso, se estudou mais e se abrangeu mais do que só aquilo que Scofield falou, e essa leitura de Scofield, ela levanta muito o aspecto da figueira que Jesus falou que estaria dando frutos, que é Israel, que está claro ali como é que chama? No sermão escatológico de Jesus em Mateus capítulo 24. Essa perspectiva, hoje principalmente, está sendo muito debatida nos Estados Unidos. Virou uma questão política. Por quê? Porque todo mundo que entende essa visão que Scofield interpretou e essa revelação trazida por Derby, que é antiga, irmãos. Eles falam que surgiu em 1808, mas a igreja primitiva falava dessas coisas. Não é que ela é nova, não é? É que quando ela desaparece e depois volta, o pessoal fala que ela foi inventada depois. Não, ela é antiga. Essa percepção hoje é tratada como cristão zionista. Porque fala da figueira e fala que a figueira ia dar frutos, então, depois disso,
prenuncia a volta de Jesus. Só que tem uma vertente americana que ela fala o seguinte: nós precisamos causar isso. E essa é mais complicada. Porque ela diz, por exemplo, que os efeitos escatológicos, eles não surgem pelo trabalhar de Deus. Eles surgem pelo trabalhar da igreja. E aí está complicado. Por exemplo, a Assembleia de Deus Americana, em alguns lugares ela prega, e na sua escatologia mais conhecida, não aquela que está no papel, aquela que está vivida, porque tem duas, né? Tem aquilo que a gente põe no papel e tem aquilo que a gente tem vergonha de botar no papel, mas a gente acredita, né? É que nem a história do Santo Antônio, não é? Todo mundo, os católicos acreditam que rezar para o Santo Antônio dá casamento, mas alguém inventou de colocar o Santo Antônio de cabeça para baixo, né? Está escrito em algum lugar aí, alguma encíclica do Papa disse isso aí? O Papa assinou embaixo, olha, bota o Santo Antônio. Não. Então tem aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente põe no papel. O que a gente põe no papel, de novo, está lá as nossas crenças, ou as nossas regras de fé. Mas, no meio da escatologia, principalmente popular, dentro da Assembleia de Deus Americana, e dentro de outras denominações também, como a Batista do Sul, eles creem que nós precisamos pregar o evangelho para o mundo todo para causar a volta de Jesus. Ou seja, Jesus só volta quando a gente pregar no mundo todo. Não é? Só tem um problema. Paulo escreve na segunda carta aos Tessalonicenses assim: e esse evangelho já foi pregado a toda criatura debaixo do sol. E aí? Já aconteceu lá? Paulo diz que o evangelho já tinha sido pregado a toda criatura? Mas Paulo não estava aqui nas Américas, as Américas não tinham sido descobertas ainda. Muito bem, mas Paulo diz que foi pregado a toda criatura. Como é que você fala que não? Você vai dizer que Paulo mentiu na Bíblia? Ou que Paulo disse no mundo conhecido? Você vai interpretar o que Paulo disse? O fato é que nós não causamos nada no céu, é o céu que causa alguma coisa em nós. O fato é que essa percepção escatológica e teológica, ela tem um dente ali. Mas ela é baseada, mais uma vez, em uma visão zionista, nesse sentido que eles falam, de olhar para a figueira de tal forma que isso vai causar a volta de Jesus. Não é assim. O tempo da volta de Jesus é um kairos. É um tempo no tempo. E deixa eu aqui descer mais um degrau aqui para te explicar isso aqui. Tem 4 palavras para tempo na Bíblia Sagrada, para falar sobre tempo no Novo Testamento, principalmente. 4 palavras, ok? A primeira palavra é átomo. Átomo é instante. Agora. Lembra que Paulo fala assim: e no abrir e fechar de olhos, nós estaremos com o Senhor em um instante. A palavra ali no grego é átomo. Num instante, nós estaremos com o Senhor. No abrir e fechar de olhos. Não é? A palavra ali é átomo. Tem outra palavra que é aion. O aion é a palavra que se usa para falar de eternidade. É o tempo sem tempo. É o tempo sem duração. É o tempo como um conceito. Inclusive, aion é uma entidade do panteão grego. É o deus do tempo, é o aion. Então, toda vez que você fala de eternidade, você pensa, não é, nesse tempo. Por exemplo, a palavra séculos dos séculos é aion e aion. É o tempo dos tempos. É aquilo que você não pode conceber de limite. É o tempo sem o limite. Sem limite para trás, sem limite para frente. É a eternidade. Outra palavra para tempo é o cronos. O cronos é esse tempo nosso do relógio. 1 segundo, 2 segundos, 1 hora, 3 semanas, 4 meses, 1 ano. Esse é o tempo do relógio. 15 anos, 20 anos, não é? 1 século, 100 anos. Esse é o tempo do cronos. Você cronometra, você conta. E tem um tempo que a gente chama que é o tempo de Deus, que é o kairos. E o kairos, ele pode ser traduzido melhor para estação. Season. Não é? E por exemplo, o verão é um kairos. O inverno é um kairos. É o tempo do inverno. Agora, olha que coisa maluca aqui, pode deixar a gente doido. Não é? Não tem dia que você acorda no verão e fala assim: hoje está parecendo inverno.
É um Kairos dentro do Kairos, não é? É uma estação dentro da outra. E nesse conceito de tempo, é aí onde mora o propósito de Deus. Olha que coisa bonita. Duas coisas aqui interessantes para a gente pensar, tá? Na plenitude, tem dois textos bíblicos que falam sobre o Senhor Jesus trabalhando. O primeiro deles é: na plenitude dos tempos veio Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei. Se não me engano, está em Efésios isso aí. Né? Na plenitude dos tempos veio Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei. Essa plenitude dos tempos é o pleroma do Cronos. A hora que chegou no tempo certo na cronometração humana, no tempo dos homens, Jesus veio. Só que aí Gálatas fala, acho que é Colossenses fala, que o Senhor nosso Deus vai voltar a congregar todas as coisas em Cristo na plenitude dos tempos. E que plenitude dos tempos é essa? Plenitude, pleroma do Kairos. No fim da estação, na estação certa. Então é o seguinte, a vinda de Jesus como criança, ele veio no Cronos. Mas agora para ele voltar tem um Kairos determinado, tem uma estação determinada. E quando a estação não chegar, não importa se para nós deu tempo aqui no relógio. Ele vai vir a hora que ele tem que vir. Ele vai vir num Kairos. Não é? E nessa expectativa, mais uma vez, é onde nós nos colocamos hoje olhando os nossos irmãos judeus. De como é que nós vamos lidar com eles e como é que nós vamos falar do Evangelho de Jesus. Não é? O Senhor Jesus sempre vai na frente. Quando abordamos alguns judeus que conhecem a Bíblia, vamos nos deparar assim como acontece com alguns muçulmanos, que eles nos apresentarão argumentos que tentam desconstruir a cristologia. Nessa nossa primeira amostragem, daremos aos irmãos alguns exemplos de dúvidas e respostas aos amigos judeus, lembrando que eles, devido aos grandes conflitos e perseguições que têm sofrido ultimamente, estão mais abertos ao evangelho pregado pelos cristãos, reconhecendo nós, a comunidade evangélica, os únicos que têm apoiado Israel desde que eles entraram no conflito, que começou 7 de outubro de 2023. E aqui eu dou uma notícia para você. Na semana passada, o cônsul de Israel no Brasil visitou o pastor Zé Wellington. Esteve lá com ele, não é? Foi pedir oração para o nosso pastor. Uma bênção, não é? Foi lá, pastor, nos ajuda e tal. É claro que no meio de tudo isso a gente vê, né, duas coisas acontecendo. Por um lado ali tem uma figura política, institucional, que foi falar com um líder religioso no Brasil, da envergadura do pastor José Wellington. Mas do outro lado, tem uma alma que foi pedir auxílio a um crente. Não é? Que foi abrir o coração para um crente, ele me ajuda. Não é? Ora por nós, estende a mão para nós de ajuda, não é? E conhecendo o meu pastor como eu conheço, eu tenho certeza que foi isso que ele encontrou, uma mão de ajuda. Mas, olha só, vamos entrar aqui em ação agora um pouquinho. O Cordeiro Pascal, que é o primeiro item aqui que a gente vai dar uma olhada nessa parte 3. Os judeus afirmam que nós estamos errados em chamar Jesus de o Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo. Isso porque a Páscoa não foi instituída por Deus para o perdão de pecados, mas para comemorar a saída do povo hebreu de uma terra de escravidão e sofrimento. A palavra pecado sequer aparece no capítulo 12 do livro de Êxodo. Não é? Quando os eruditos teólogos contratados utilizaram-se da Septuaginta, puderam verificar também que o apóstolo Paulo, em Atos 14:10, usa exatamente a mesma palavra do grego koiné, para dar uma ordem ao paralítico para que se colocasse firme sobre os seus pés ali na cidade de Listra. Essa palavra foi usada e traduzida para o grego koiné por ocasião da tradução do capítulo 12 de Êxodo, quando a pronúncia do hebraico a palavra pechá, Passover, não é? Que significa passar por cima. Observamos então que Paulo falava grego koiné e certamente já enfrentava dos seus patrícios judeus essa mesma oposição à questão do Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo. Procura trazer-lhe à memória aquilo que havia sido produzido como Páscoa por ocasião da Septuaginta. Ou seja, o Pessah nunca significou saída de, mas sim estar firme sobre os seus pés. Ou melhor, pular e estar firme sobre os seus pés diante da casa, onde eu, o Senhor, viro o sangue do Cordeiro Pascal. Olha que coisa interessante. Quando nós olhamos então Jesus falando para o Cordeiro Pascal, Jesus falando para o homem paralítico, que era para ele se levantar, que os pecados dele tinham sido perdoados e por isso ele podia se levantar, aquilo que Jesus estava usando era justamente o trocadilho com a palavra Pessaca.
agora você pode pular sobre os seus pés e passar por cima, porque foi retirado de você esse peso que te deixa escravo sem andar. E aí ele falou assim, mas como é que alguém... Por isso que os fariseus que estavam ali disseram assim, mas como é que ele pode dizer isso? Só Deus pode fazer passar por cima. E aí Jesus fala, para que você saiba que o Filho do Homem tem poder para fazer este homem passar por cima da sua dificuldade, eu vou dizer para ele, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Ou seja, a materialização do Pessach, do passar por cima, aconteceu nas pernas daquele homem. Quando Jesus fala aquilo àquele homem, que ele fala assim, que ele é o Cordeiro Pascal, ele traz à vida, a visão daqueles homens, exatamente o que foi que Deus fez no Egito. Porque eles estavam guardados dentro das casas, escravos, mas quando o Senhor passou por cima, fez eles levantar por cima, sair das suas casas e ir para a liberdade, para a glória do nome de Jesus. Então Deus estava trabalhando ali. São essas coisas, irmãos, que às vezes a gente olha e a gente fica assim, né, deslumbrado, como que o texto bíblico é muito mais rico do que a gente imagina. Às vezes a gente lê um texto e isso é extraordinário. A Bíblia ela é tão simples que uma criança pode entender. Mas mesmo assim, um erudito nunca chega a completar a profundidade do seu conhecimento. Extraordinário, não é? Parece que tem uma história interessante, quando Agostinho terminou o trabalho dele sobre a Trindade, ele terminou o trabalho dele e foi para, se eu não me engano, foi Agostinho ou foi Tomás de Aquino? Acho que foi Tomás de Aquino. Ele foi entregar em Constantinopla o trabalho dele, que é na Istambul, né? Na Turquia. E ele chegou lá para entregar o trabalho dele, aquele trabalho vasto sobre a Trindade e tal, entregou lá na igreja e saiu. E no que ele saiu, ele estava andando na beira daquele canal que tem ali na Turquia, onde os barcos passam naquele estreito que tem ali. E ele estava vendo um menininho brincando na margem daquele canal. E o menininho estava naquela praia. E ele fez uma poça no chão, né, um buraco no chão. E ele ia até dentro do rio, pegava água assim com a mão e jogava dentro da poça. Ele ia, pegava água com a mão e jogava dentro da poça. Aí o pregador olhou para ele e falou assim, o que você está fazendo, meu filho? Se o senhor não está vendo? Eu estou... Foi o Agostinho, não é? Augustus, é. Você não está vendo o que eu estou fazendo? Eu estou esvaziando o Mediterrâneo. E aí ele riu, né? Assim, será que você não consegue perceber que você não vai conseguir esvaziar o Mediterrâneo? E saiu andando rindo, né, do menino, né? E aí o Espírito de Deus falou no coração dele, falou, esse é seu trabalho sobre Trindade. Esse aí é o seu trabalho que você fez sobre Trindade. Que você gastou anos fazendo, escrevendo. Esse é o seu trabalho. Você tentou esvaziar o Mediterrâneo, você não consegue, meu amigo. Né? Você pode passar a vida toda tentando fazer, você não vai conseguir. A palavra de Deus, ela tem isso. Que ela é profunda, que ela deixa o maior erudito deslumbrado, mas uma criança consegue entender. Não é? Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Algumas confirmações bíblicas sobre o Messias. Podemos ainda afirmar que os nossos amigos judeus, o Antigo Testamento narra milagres que somente o Messias poderia ter feito. Um deles, abrir os olhos dos cegos, fazer paralítico andar, ressuscitar mortos, mesmo após 4 dias. E aqui é muito importante. Porque tinha algumas coisas, irmãos, que era teologia popular. Lembra que eu falei para você? Que tem a teologia que está lá no texto, mas tinha aquilo que eles acreditavam. Uma das teologias populares era o seguinte, era que uma pessoa quando morria, o espírito dela, a alma dela, ficava vagando em volta do corpo 3 dias. Ficava ali andando em volta do corpo 3 dias. E é por isso que se faz, por exemplo, missa do 7º dia. Porque os católicos foram um pouquinho mais longe, não é só 3. Não é? Encomendar a alma. Isso é antigo, tá? Essa coisa de encomendar a alma, de fazer isso aí é antigo. Todas as culturas têm alguma coisa disso aí. Mas os judeus tinham 3 dias, que a alma fica lá, depois ela passa para o próximo plano, né? Como diz o Espírito, passa para o próximo plano. Só que aí Jesus vai lá e ressuscita Lázaro no quarto. Quebrando essa visão que eles tinham. Porque enquanto estava até o 3º dia, alguém podia dizer, não, é porque ele fez isso
porque a alma estava por lá ainda. Mas ele chega no quarto exatamente para quebrar essa percepção e dizer que ele ainda ia além. Não é? Outra coisa interessante, por exemplo, que eu gosto muito de lembrar, eu aprendi há pouco tempo atrás, é que você percebe aquele detalhe, e eu acho que eu já falei, talvez lembre disso, que eu já te disse isso aí. Você lembra daquele detalhe do fato de Jesus estar envolto nos panos quando ele é encontrado na manjedoura? Interessante, né? Duas coisas ali interessantes. A primeira delas era que tanto José quanto Maria, eles eram oriundos de Belém. Belém era a cidade de Davi. Eles eram da família de Davi. Quando vem o recenseamento, eles são obrigados a descer a Belém para fazer o recenseamento deles. Ou seja, eles não desceram para Belém porque eles queriam que Jesus nascesse em Belém. Não. Eles desceram para Belém porque eles foram obrigados a ir em Belém. Não faz sentido Maria, com 8 meses de grávida, fazer uma viagem de burro até Belém, estando grávida daquele jeito. Não fazia sentido nenhum. Eles foram obrigados a ir. Né? Foi uma viagem de última hora. E provavelmente existia vontade no coração de José de ir lá fazer o serviço e voltar. Fazer o recenseamento e voltar. Quando ele chega na cidade, não tinha lugar para ficar. Não tinha lugar para ficar, e mais uma coisa aqui importante. Não é porque José não tinha dinheiro. É porque não tinha lugar na estrebaria. Não tinha lugar para eles ficarem. Ou seja, todos os hotéis da cidade estavam ocupados. E aí o que acontece? Por que Jesus nasceu numa manjedoura? Se entendia que Davi, uma das coisas que Davi preparou antes dele falecer, uma das preparações que ele fez para a construção do templo, foi que ele doou as terras da sua família para os sacerdotes criarem um gado para o sacrifício. Então os animais que eram sacrificados em Israel, eles vinham daquela fazenda que era da família de Davi, que era em Belém, Efrata. Porque Efrata era a região rural de Belém. Não era Belém, Belém. E a profecia dizia assim: e tu, Belém Efrata, sendo que uma das menores de Judá, de ti sairá aquele que... Então, a profecia era para Belém Efrata. Não era simplesmente para Belém a cidade. Era para Belém Efrata. E por que Belém Efrata? Porque daquelas terras ali saiu Davi. Davi nasceu ali. Davi nasceu naquele lugar, naquela região. Não é? E o Messias tinha que vir daquele lugar, porque era da linhagem de Davi. Fazia todo sentido. Mas agora, o José e a Maria moravam onde? Moravam em Nazaré. Eles moravam ali. Aí eles descem. Não acham lugar na estrebaria. Para onde eles descem? Para a casa do primo. Os primos deles moravam lá. Eles eram de Belém. Desceram para lá. E você sabe como é que é casa de família, né? Da porta para dentro é tudo quarto. Não é verdade? Não tinha lugar para dormir dentro da casa. Foi para o curral, onde pelo menos tinha a quentura dos animais. Porque Maria agora tinha começado o trabalho de parto. E aí o neném nasce, não tem onde colocar, envolve em um pano e coloca na manjedoura. Agora, aqui está o detalhe. Quando o sumo sacerdote, ou o sacerdote da vez, descia de Jerusalém para pegar o cordeirinho para levar para o sacrifício, ele descia, era uma viagem comprida para ele fazer, escolhia o animal, e antes dele subir no outro dia, para que o animal não se machucasse, porque tinha que ser um animal perfeito, o que ele fazia? Enrolava num pano e colocava na manjedoura para depois poder voltar no outro dia. Então aquilo ali era uma tradição para o cordeiro que ia ser imolado no dia do Yom Kippur, no dia do perdão. Olha que coisa extraordinária. Qual que é o detalhe que os anjos dão para os pastores? Isto lhe será por sinal. Encontrará o menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Então todo esse enredo, quando você olha para esse detalhe, faz sentido. É por isso que isso aconteceu, é por isso que isso aconteceu, é por isso que isso aconteceu.
todas as coisas convergem, mais uma vez, para provar, ipsis literis, que Jesus é verdadeiramente o Messias que os judeus esperavam. Para a glória do nome de Jesus. Só o Messias poderia curar de lepra, não é? O próprio Senhor Jesus afirma que na época do profeta Eliseu, só o sírio Naamã fora curado de lepra. Eliseu sabia dessa atribuição de Messias, por isso preferiu possível aclamação de Messias. Veja que o profeta teve temor de Deus, evitando trazer para si um atributo com certeza não lhe pertencia. Perdoar pecados, somente Deus podia perdoar pecados. Expulsar demônios. Ressuscitar ao terceiro dia. É muito importante isso aqui, irmãos. Mais de 500 testemunhas viram Jesus ressuscitado. Está em Atos dos Apóstolos. E depois está em 1 Coríntios, capítulo de número 15. Vamos abrir 1 Coríntios, capítulo de número 15? Isso aqui é muito interessante também. Existe um pouquinho de história também nesse texto aqui. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Primeira carta que Paulo escreve à igreja que estava em Corintos, capítulo de número 15. Você pode ler a partir do versículo 3 para mim, até o 9. Pode ler. Você. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago mais tarde, por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Amém. Glória a Deus. Olha que interessante. Há pouco tempo atrás, uma irmã fazendo um estudo, você sabe que o livro mais novo que foi escrito no Novo Testamento, ou seja, o mais perto dos acontecimentos, foi a primeira carta aos Tessalonicenses. A primeira carta aos Tessalonicenses é o livro do Novo Testamento mais antigo, mais perto da morte e ressurreição de Jesus. Chega a ser de 25 a 30 anos depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O segundo mais antigo, o segundo mais perto dos fatos, é o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos foi escrito 40 anos depois. Tá? Nesse período, na verdade, tá isso. Nesse período foram escritos alguns livros. O mais antigo é o Evangelho de João. O mais novo, o mais recente é o Evangelho de João. Dos evangelhos, não é? Eu acho que a carta de Judas ainda é um pouquinho mais para frente, mas dos evangelhos, daquele miolo mais pesado do Novo Testamento, o último evangelho a ser escrito foi o Evangelho de João. E a maioria dos eruditos acredita que o Evangelho de João foi escrito depois de Apocalipse. Okay? Agora, olha que interessante. O livro de Lucas, por exemplo, que está aí no meio, ele foi escrito em Antioquia, não foi escrito em Jerusalém. E Lucas não participou dos acontecimentos. Lucas recebeu o conhecimento através de outras pessoas que diz para ele. Tanto que, eu gosto muito daquela expressão que ele fala, para que tenhais certeza das coisas que foste informado, ele entrevista pessoas, não é? Vai falando com pessoas e tal. Então a crítica textual, e o pessoal que critica o texto bíblico como documento, faz uma forte referência a que o tempo da escrita e o tempo do acontecimento está muito espaçado um do outro. Ora, meu amigo, por favor, né? Me ajuda. Me ajuda. Sabia que se tem mais certeza da vida de Jesus do que se Júlio César existiu? Sabia que não dá para ter certeza que Sócrates existiu? Mas você pode ter certeza histórica que Jesus existiu?
Outros historiadores fora da Bíblia, da mesma época, dizem a respeito da história de Jesus, dando conotações chaves a respeito da sua conduta. O que eu estou querendo dizer com isso? É que não é um fato histórico o fato de Jesus ter nascido, vivido, morrido e ressuscitado. Agora aqui está o detalhe. Tudo bem, vamos aceitar então o Jesus histórico, mas a questão religiosa, por exemplo, ela foi sendo construída como um mito. Vamos desconstruir isso hoje? Você me ajuda? Vamos lá. 1 Coríntios capítulo de número 15, do versículo 3 até o versículo 6, na época, era como se fosse um panfleto de evangelismo. Sabe aquele panfletinho que você dá de evangelismo? Você dá assim e tal? Esse aqui, de todo o material do Novo Testamento, é a parte de texto mais antiga, ou seja, Paulo está repetindo uma carta. Ele está repetindo aqui, nessa carta, ele está repetindo uma parte de um texto de um outro material, que não era dele. Olha o que ele está dizendo. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. O que ele está dizendo? Isso aqui não é meu. Eu recebi isso aqui. Não é? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, ou seja, ele refere agora ao Antigo Testamento, eu recebi isso aqui olhando para trás, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele fala mais uma vez. E aqui ele fala sobre a ressurreição dos mortos, ou seja, a ressurreição dos mortos não foi uma coisa que foi construída com o tempo, já era um conhecimento geral. Agora está aqui, quer pasmar mais um pouquinho? Está nesse detalhe aqui. Os mais conservadores, os mais cuidadosos, disse que esse pedaço de texto é de 1 ano e meio depois da morte de Jesus. E os mais agressivos, 6 meses. 6 meses depois da ressurreição de Jesus, a igreja já tinha se organizado para evangelizar com aquilo que nós pregamos até hoje. Ou seja, irmão, na igreja eu trabalho bastante com material nosso de evangelismo. Às vezes, para você fazer uma apostila de discipulado, demora 2 anos, 3 anos. Com toda a tecnologia que a gente tem hoje, com toda a capacidade de estudo que a gente tem hoje, 6 meses depois da ressurreição de Jesus, isso aqui é instantâneo. Eles sempre pregaram a mesma coisa. A ressurreição de Jesus não foi uma coisa que foi construída com o passar do tempo, não. Nos dias de Jesus, eles já estavam falando disso. E esse detalhe aqui de 500 pessoas é muito importante. Por quê? Porque está dizendo para mim que a ressurreição de Jesus não foi uma experiência de pessoas isoladas. E onde é que essas 500 pessoas estão? Mateus capítulo de número 28. Vamos lá? Mateus capítulo de número 28. Versículo de número 16, leia aí para mim. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Experiência coletiva. Aqui está dizendo os 11. Vai lá, Atos capítulo de número 1. Versículo de número 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? De novo, é uma experiência coletiva. Um pouquinho mais para frente. Versículo de número 9. Dita estas palavras, foi Jesus levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Versículo 10. E, estando eles com
com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Versículo 11. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Toda essa experiência, ela é coletiva. Estão juntos. Não é? Por que isso é importante, irmãos? Porque isso, mais uma vez, ela dá veracidade, embasamento àquilo que a gente está falando. Nós estamos vivendo o dia hoje, em qualquer coisa que você fala, isso aí é fake, isso aí é AI, isso aí não é verdade. Mas nós estamos trazendo conhecimento de um texto que ele é amplo e, mais uma vez, rico. Ainda a gente podia falar um pouquinho sobre Isaías 53, não é? Como você pode não olhar Isaías 53 e não ver Jesus? Vamos dar uma olhadinha rapidinho? Às vezes a gente pensa nisso, mas nem todo mundo, irmãos, já leu, não é? Isaías capítulo de número 53. Aliás, a gente precisa de começar a ler mais alguns textos na Bíblia que a gente tinha costume de ler mais antigamente. Isaías 53 é um deles, não é? Outro também muito bom de ler na igreja reunida é o Salmo 46. Os irmãos se alegram com o Salmo 46. Eu nunca vi uma igreja quieta ouvindo o Salmo 46. Muito bonito. Né? Versículo de número 1. Quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele e como uma raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Todo esse texto aqui remonta ao momento do castigo de Jesus. Olhando, desprezando, fizemos caso dele. Não é? Não fizemos nenhum caso dele. Versículo número 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Se você é o filho de Deus, sai daí então. Ferido por Deus. Olha só, creu tanto em Deus e ele o abandonou. Oprimido por Deus, não é? Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. O silêncio de Jesus durante o julgamento. Não é? Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Profetiza tu, quem foi que lhe bateu? Ele não falava nada. Todo o processo do sofrimento de Jesus está aqui. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Aqui remonta à eternidade de Jesus. Quem contará o tempo da sua vida? É uma pergunta. Porquanto foi cortado da terra dos viventes e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Fala da morte de Jesus. E puseram a sua sepultura com ímpios, ou seja, morreu no meio dos ímpios, e com o rico na sua morte. Ele foi sepultado na sepultura de José de Arimateia, um homem rico. E puseram na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. O versículo de número 10 é o mais profundo para mim. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Isso é duro, não é? O prazer de Deus no sofrimento de Jesus. Agora, deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. E aqui te fazer um parênteses. Quando Deus nos faz passar por um momento difícil, um momento de enfermidade na carne, Ele já está vendo o resultado. É por isso que tem prova que o crente passa, que o Senhor lá do céu não está chorando com a gente, Ele está sorrindo com a nossa prova. Porque Ele está vendo o que está sendo produzido em nós através daquela prova. Deus é especialista de fazer limonada do limão. Quando Deus viu Jesus sendo moído,
ele já estava vendo a nossa salvação. Ele estava enxergando a nossa salvação. Não é? Aí tem uma expressão em Romanos que eu acho extraordinária. Se nem mesmo ao seu próprio filho poupou, não vos dará também todas as coisas? A gente fala assim, isso é bênção, né? Não, ele está falando para a salvação dos perdidos. Se Deus não poupou nem o seu próprio filho para salvar o mundo, você acha que ele vai poupar eu e você? Não vos dará também todas as coisas? Nós estamos aqui, irmãos, para a salvação daqueles que perecem. O trabalho da sua alma lhe verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que darei a parte de muitos e com os poderosos repartirá o seu despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, mas ele também levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não é? Todo esse texto aqui, eu já ouvi alguns testemunhos, irmãos, de judeus que receberam Jesus como Salvador na leitura desse texto. Receberam ao Senhor Jesus como Salvador, lendo esse texto. Perceberam que Jesus realmente era o Salvador do mundo, através da leitura desse texto. Não é? Efésios 6:15, a parábola da dívida, né, também faz muito um relato claro sobre o Senhor Jesus. Mais para frente, na conclusão. Que privilégio que a gente tem de pregar aqueles cujos corações foram endurecidos e os olhos foram fechados e os ouvidos tapados para que a nós nos fosse revelado o evangelho da salvação. É importante, irmãos, a gente perceber que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que recebeu, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Nós somos enxertados, irmãos, não é? E agora nós precisamos de trazer a Israel o conhecimento do Senhor para que eles possam alcançar salvação. Se você vai em Israel, e nos últimos dias tem acontecido muito isso, lá no meio dos soldados e daquele pessoal que, de novo, conhece a fé cristã pelos seus exageros. Eles não estão, por exemplo, num país cristão, eles estão lá em Israel. Algum tempo atrás, nessas semanas atrás agora, apareceram alguns relatos de soldados israelenses deturpando figuras cristãs. Porque dentro deles mora essa pecha contra nós. Mas não tem problema, irmão. O Senhor Jesus passou pior. Não é? Nós precisamos ter um coração aberto para entregar o evangelho do Senhor Jesus àqueles que perecem. E principalmente, irmãos, começar dentro de casa. Não é? O Senhor morreu na cruz do Calvário para que a nossa família fosse salva. Nós somos o Israel de Deus, não é? Que Ele alcançou através do seu sangue, do sangue do seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Amém. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Nesse